Em 1939, o cinema mudou para sempre. O Mágico de Oz não era apenas um filme sendo exibido, era um milagre técnico que definiu gerações com Technicolor, trazendo um filme cheio de cores. Então, você consegue imaginar a pressão quando em 2010 a Disney anunciou que contaria a origem desse mito? O estúdio não poupou nada. Eles contrataram Sam Raimi, o gênio por trás de Evil Dead e da trilogia original de Homem-Aranha, trouxeram um elenco de peso e investiram 215 milhões de dólares no longa. O resultado foi um sucesso imediato. O nome Oz vende muito, com a bilheteria de 493 milhões de dólares mundialmente. No papel, o plano era criar uma trilogia épica que já basicamente estava pronta. Mas hoje, Oz Mágico e Poderoso é lembrado como uma cidade fantasma no catálogo da Disney. Por que o público não comprou essa nova versão? Por que a Disney engavetou a sequência meses depois de confirmá-la? E como uma briga judicial por sapato e tons de verde selou o destino desse filme. Hoje a gente vai dissecar cada tijolo amarelo dessa história. E se você gosta de análises como essa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like para que eu produza mais vídeos como esse. Bom, sem mais enrolação, oi, eu sou o Ed e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos recapitular essa história com calma, porque ela tenta espelhar a estrutura do clássico Mágico de Oz. A gente começa em 1905, lá no Kansas. Oscar Diggs, ou apenas Oz, é um ilusionista de circo. Ele não é um herói e é muito pelo contrário. Ele é um trapaceiro charlatão mulherengo que usa truques baratos para enganar as plateias mais humildes. Aqui já temos um ponto de interesse. O Oscar, ele sofre do que a gente chama no filme de complexo de grandeza. Ele diz que não quer ser um homem bom, ele quer ser um homem grande, como Thomas Edison. Eu quero ser grandioso. Mas, por trás dessa arrogância, existe um medo profundo da mediocridade. Assim como no clássico do Mágico de Oz, esse filme também começa sem cor, em um tom de sépia, num mundo real, com as bordas reduzidas. Quando ele foge de um homem forte de circo num balão de ar quente, ele é sugado por um tornado. E a transição aqui, gente, ela é maravilhosa, ela é linda. A tela expande, as cores explodem na tela e ele cai no mundo coloridíssimo de Oz. Lá ele encontra Theodoro, uma bruxa ingênua que acredita piamente que ele é o mágico da profecia enviado para salvar o reino da bruxa má. A jornada dele é uma mentira, gente, que só vai crescendo. Ele é levado para a cidade das Esmeraldas, conhece a irmã da Theodora, a Evanora, e é convencido a matar a tal bruxa má, em troca de todo o ouro do reino. Lembrando, isso tudo porque o nome dele é Oz e ele cai do céu, assim como dizia a profecia. No caminho, ele ganha alguns aliados, né? O Finlay, que é um macaco voador com complexo de servidão. A menina de porcelana, cujo foi destruída pelas tropas da Ivanora posteriormente no filme. Essa cena da menina de porcelana, inclusive, é uma das mais emocionantes do filme, mostrando um lado mais humano do protagonista e protetor do Oscar, que, na jornada, ele mesmo tenta esconder. Uma curiosidade interessante aqui é que essa menina é dublada pela mesma atriz que interpreta a menina paraplégica que ele engana lá no início do filme, dizendo que ele poderia fazê-la voltar a andar. E quando ele encontra a menina de porcelana, o que ele faz? É colar as perninhas dela, meio que fazendo ela voltar a andar. Então é um paralelo bem interessante, mas o filme não tem tantos assim. Um dos pontos mais discutidos do filme é a vilã. Descobrimos que a verdadeira bruxa má não é a Glinda, como todos em Oz acreditavam, né? A gente sabe que a Glinda é a boa, gente. Mas sim a Evanora, que assassinou o rei anterior e colocou a culpa na irmã. Um dos pontos altos desse filme é a transformação da Theodora, que, lembrando, ela não é a bruxa má, tá? Nessa cena, inclusive, antes mesmo da transformação, a gente vê a Theodora chorar e as lágrimas ferem a sua pele. Uma clara alusão do que a gente vai ver a seguir, né? Que ela vai se transformar na bruxa verde. Ela é enganada pela própria irmã, que lhe dá uma maçã enfeitiçada com o objetivo de remover a dor de seu coração. E o resultado, o coração dela murcha e ela se torna a clássica bruxa má do oeste. Muita gente criticou essa parte, porque uma bruxa tão poderosa se tornaria má só por causa de um pé na bunda do James Franco? Parece meio raso, né? E aqui é que o filme começa a perder um pouco do público. Ele simplifica demais umas motivações que poderiam ser facilmente mais complexas, mais discutíveis.
Mas pelo que eu já contei aqui, dá pra ver que eles tinham muita coisa pra trabalhar e trabalharam bem grande parte delas. Tinham muitas boas intenções, mas tecnicamente o Sam Raimi deixou a sua marca aqui nesse filme. A batalha final, ela não é feita com espadas, mas com cinema. O Oscar usa projetores, fumaça, pólvora e ilusão de ótica pra fingir que ele é um gigante, mais ou menos o que a gente vê lá no filme de 39. Porém aqui parece ser muito mais cineasta, sabe? Parece uma homenagem do Sam Raimi à própria arte de fazer filmes. O Mágico de Oz seria, no fim das contas, tipo um diretor de cinema enganando o público pra ter esperança. É bem interessante também. Agora que a gente vai pros podres mesmo. Você sabia que o James Franco, ele nem era pra estar nesse filme? Ele nunca foi a primeira opção e nem a segunda. O papel foi oferecido primeiro pro Robert Downey Jr., que recusou. Depois a Disney tentou o Johnny Depp, querendo repetir mais ou menos a mesma fórmula de Alice. Só que depois de muitas recusas, é que o papel finalmente caiu no colo do James. E muita gente sente que ele tava meio que no piloto automático nesse filme, sabe? Meio sem carisma, necessário pra carregar tipo um épico de 200 milhões de dólares. Mas assim, pra mim, o verdadeiro vilão nem foi a atuação em si do James, porque ele tá meio raso, mas ele ainda passa. Pra mim foi, de verdade, a Warner. Lembra que eu falei da briga judicial? Então, a Warner ela é dona do filme de 1939. A Disney só tinha o direito dos livros do Mágico de Oz. Os advogados da Warner proibiram da Disney usar o tom exato de verde da pele da bruxa má do clássico, proibiram os sapatinhos de rubi do clássico também, proibiram até mesmo o formato das verrugas, gente. A Disney teve que contratar um especialista para criar verdes diferentes, verrugas em lugares diferentes, tudo para não ser comparada ao da Warner. Mais ou menos algo que a gente viu agora com a Universal quando produziu o Wicked, né? Os sapatos são prata em vez de rubi. Eles seguiram mais ou menos a versão do livro. Só que em Wicked pelo menos foi bem feito. E isso meio que tirou o senso de unidade, sabe? O filme parecia ser mais uma fanfic, meio cara, porque não podia usar os ícones que o público já adorava. Até os nomes aqui das bruxas eles inventaram do nada, não tiraram nem de Wicked, nem do Mágico de Oz, e isso não cria uma unidade legal. Quando você junta isso ao fato de ter tanta descaracterização somado com um longa de mais de 2 horas de duração, embasado num roteiro fraco, o resultado é ficar sem alma mesmo, gente, não tem como. Mas assim você me pergunta, mas por que essa sequência desse filme morreu se o filme de fato teve lucro? Bom, o primeiro ponto foi o custo. Para a Disney, 490 milhões para um retorno de 215, com mais ou menos uns 100 milhões de marketing, é pouco. Eles queriam o bilhão da Alice no País das Maravilhas, ou pelo menos algo próximo disso. Segundo ponto, Wicked. A Broadway já tinha uma versão muito melhor da origem de Oz. Enquanto o filme da Disney focava em um homem medíocre, o Wicked focava na amizade épica entre Glinda e Elphaba. O público já tinha escolhido qual era sua prequel favorita, sabe? Quando a Universal anunciou que levaria o Wicked para as telas, a Disney percebeu que não conseguiria competir de forma nenhuma. A marca Oz, da Disney, estava manchada por ser considerada artificial demais e sem alma. Aí você pode me perguntar, uai, mas o Wicked não foi lançado em 2025? Sim. Por que a Disney resolveria dar um passo para trás, sendo que Oz, Mágico e Poderoso foi lançado lá em 2013? Apesar de Wicked de fato ter chegado aos cinemas em 2025, esse filme já tinha sido anunciado, faz tempo. Desde a época de Oz, Mágico e Poderoso. Demorou muito tempo para eles arriscarem de fato, mas a Disney sabia que quando viesse seria um sucesso, gente. Então assim, ela não queria competir mesmo. O lucro já tinha sido pouco. Para a sequência ser um prejuízo, custava isso daqui, E um spoiler do futuro, gente, o Wicked arrasou mesmo, né? Apenas para comparação, só a primeira parte do filme de Wicked custou menos do que Oz, Mágico e Poderoso, custou 150 milhões e faturou bem mais, faturou 758 milhões na bilheteria mundial. Ou seja, né? Eles estavam certos no fim das contas. O Sam Raimi já tinha pulado fora, o elenco seguiu em frente e Oz, Mágico e Poderoso se tornou, basicamente, uma curiosidade visual. Um filme lindo com momentos de brilho técnico, uma direção maravilhosa do Sam Raimi, mas que foi esmagado pelo peso da burocracia judicial e pela falta de um roteiro que entendesse o que torna Oz mágico de verdade. Não são os truques, são os corações, são os personagens. E nisso, esse filme peca muito, tá? Quando você tem um protagonista não carismático o suficiente, isso pode estragar a experiência de quem tá vendo o filme e, consequentemente, estragar a experiência do filme em si.
No fim das contas, voltar pra Oz é sempre muito perigoso. É um mundo que vive no nosso imaginário desde então, gente. Já é meio que sagrado. O filme de 2013 tentou ser grande, mas esqueceu de ser bom primeiro. Pra mim parece apenas um filme que queria dinheiro, querendo emular Avatar, querendo emular Alice, mas acabou sendo só mais um bloco de CGI no catálogo da Disney. Pra ser sincero com vocês, eu gosto muito do filme, tá? Eu sei que ele não é muito bom, eu acho que ele tem diversos defeitos, como o fato de ser muito longo, sem ter uma boa história suficiente que traz, o meio dele acaba ficando muito arrastado, né? Principalmente aquelas motivações rasas. Mas o visual dele é tão incrível e as bruxas Theodora e Evanora são tão cativantes que sempre que eu lembro delas, dá vontade de passar por cima de tudo isso e assistir o filme de novo. Só que eu já sei o sentimento que eu vou ter de amargo no final. Querendo ou não, o Mágico de Oz tem muitas ramificações e versões de si mesmo. Até mesmo a sequência oficial do filme não se parece em nada com o primeiro filme do Mágico de Oz. Pra mim são glindas, mágicos, diferentes de um universo que é riquíssimo, sabe? São completamente diferentes e não tem nada a ver um com o outro. Mas e pra você? Você acha que o filme merecia uma segunda chance? Ou você já tá na fila de Wicked mesmo e esqueceu isso daqui, já deixou isso daqui pra trás? Deixa aqui seu comentário que eu terei o maior prazer em lê-lo. Oi, eu sou o Ed e se você chegou aqui, eu só te agradeço, tá? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra ter sempre mais análises como essa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!